Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que ex-ministro da Educação e 2 pastores foram soltos após uma decisão da Justiça. E delegado da PF diz que a operação sofreu interferência. Eu trago para você também todos os números da nova pesquisa Datafolha com as intenções de voto para a presidência da República. E no noticiário policial, procurador que agrediu colega é preso em São Paulo. E em Santa Catarina, menina de 11 anos que foi impedida de fazer aborto consegue fazer o procedimento após a repercussão do caso. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. E eu já adianto para você que hoje foi um dia muito movimentado. Hoje foi um dia bem complexo, cheio de reviravoltas, principalmente nesse caso que eu vou contar para você agora. Você lembra que ontem eu contei para você que o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e 2 pastores foram presos por atuarem em uma espécie de gabinete paralelo no MEC que pedia propina, bíblias e até barras de ouro para prefeitos, tudo isso em troca de liberação de verba pública? Então, todos eles foram soltos hoje. E isso aconteceu antes da audiência de custódia e antes também deles prestarem depoimento para a Polícia Federal. Essa audiência de custódia estava marcada para as 2h da tarde aqui em São Paulo. E o que aconteceu hoje foi o seguinte: ontem eles foram presos e o ex-ministro ele deveria ter sido transferido para a Polícia Federal em Brasília. Mas no final da noite de ontem, a PF alegou que não conseguiria transferi-lo por questões logísticas. Por causa disso, ele dormiu na PF aqui em São Paulo e iria passar nesta tarde por uma audiência de custódia. E guarde essa informação porque ela é importante e você vai entender o porquê daqui a pouco. Nesse meio tempo, os advogados de Milton Ribeiro pediram habeas corpus para a Justiça. E perto da hora do almoço, esse pedido foi negado por um desembargador plantonista. Mas, minutos depois, o desembargador federal Ney Belo, do Tribunal Regional Federal, o TRF1, aceitou esse habeas corpus da defesa do ex-ministro Milton Ribeiro e assim mandou soltá-lo. Com essa decisão, todos os outros presos também foram beneficiados, como os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. Na decisão, o desembargador cita que o Ministério Público se manifestou contrário a essas prisões, o que, segundo Ney Belo, que é relator desse caso, demonstra claramente uma falta de necessidade de fazer esse procedimento, porque depois que o MP entrar no caso e oferecer uma denúncia para a Justiça, o próprio MP pode pedir o arquivamento do caso justamente por acreditar que essa prisão é indevida. O desembargador considerou os desvios como fatos gravíssimos, mas considerou que não são crimes violentos que justifiquem uma prisão. E diz que não há mais qualquer vínculo entre o ex-ministro e o serviço público e, por isso, já não pode praticar qualquer ato que justifique a necessidade dessa prisão. Esse pedido de liberdade ele foi feito pelos advogados porque eles alegaram que não tiveram acesso à decisão do juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, que determinou essas prisões. O desembargador Ney Belo citou na decisão que, num Estado democrático de direito, ninguém é preso sem o devido acesso à decisão que lhe conduz ao cárcere, pelo motivo óbvio de que é impossível se defender daquilo que não se sabe o que é. Depois disso, o ex-ministro e os 2 pastores foram soltos.
E o advogado de Milton Ribeiro, Daniel Bialski, disse que ele estava aliviado em saber que a justiça rapidamente conseguiu reverter o que ele chamou de arbitrariedade. E ele atribuiu a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro ao período eleitoral. Não tem motivação, não tem justificativa e não sou eu só que disse isso. O desembargador hoje, ao dar a decisão liminar soltando, deixa muito claro que essa prisão é descabida, porque ela foi decretada a destempo, porque não tem nenhum fato novo e porque não atende os requisitos. Então, para mim, isso é sinônimo de ativismo judicial. Bom, hoje foi divulgada a decisão do juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, que determinou essa prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Ele alegou que era um risco deixar os investigados soltos, já que o grupo atuava em uma espécie de gabinete paralelo. O juiz alertou também que o ex-ministro e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos poderiam agir para interferir na produção, destruição ou mesmo ocultação de provas. Nessa decisão, que a nossa repórter da CBN, Isa Staciarini, teve acesso, o juiz determinou a quebra do sigilo bancário do ex-ministro Milton Ribeiro, dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos e de parentes como esposa e filhas entre janeiro e abril de 2022. Também nesse relatório final que foi encaminhado ao Ministério Público, que a CBN teve acesso, a PF disse que há provas documentais do recebimento de propina pelos investigados. Para os policiais, os fatos mencionados não deixam dúvidas da façanha criminosa de Milton Ribeiro e dos pastores em utilizarem do prestígio da administração pública para essa suposta prática de crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. A PF até chega a classificar a atuação do ex-ministro e dos pastores como uma organização criminosa. A PF também realizou escutas telefônicas e pediu a prorrogação das buscas e também das investigações porque descobriu números até então desconhecidos de Milton Ribeiro e de Arilton Moura. Entre as provas que foram coletadas pela Polícia Federal, há notas fiscais da Prefeitura de Piracicaba com menções de reserva de passagens de avião em nome dos pastores Arilton e Gilmar, além de extratos bancários nos quais há registro de transferência de R$20 mil na conta pessoal de Luciano Mussi. Ele, na época, era assessor de Milton Ribeiro. E também outra evidência encontrada pela PF foi de R$30 mil na conta de Helder Bartolomeu, que é genro do pastor Arilton. Segundo a PF, esse dinheiro é resultado de uma propina para que o pastor Arilton intermediasse um encontro com um empresário. Segundo a PF, o pastor Arilton Moura pediu R$100 mil a um empresário em troca da realização de um evento no MEC, no interior de São Paulo. Além disso, a PF registra ainda como prova a transação da venda do carro da esposa de Milton Ribeiro, a filha de Arilton Moura. E você piscou e tem mais informações sobre esse caso, ainda não acabou. Em meio a essas novas revelações e a soltura do ex-ministro e também dos dois pastores, o delegado da PF, que é responsável pela investigação, divulgou uma nota interna aos colegas da corporação em que acusa a direção da PF de interferir no caso. Segundo o delegado, o deslocamento de Milton Ribeiro para a carceragem da PF aqui em São Paulo é uma demonstração de interferência na condução da investigação. Por isso, ele disse que não tem autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial deste caso com independência e segurança institucional. O delegado disse que a ordem era da transferência do ex-ministro ontem mesmo para Brasília, o que, como eu contei para você, não aconteceu. O delegado cita nessa mensagem que o ex-ministro ficou de forma irregular em São Paulo contra uma decisão da Justiça. E sobre essa denúncia, a PF disse que abriu um procedimento administrativo para apurar essa suposta interferência.
E sabe o juiz que mandou prender o ex-ministro? Então, ele, Renato Borelli, da 15ª Vara Federal de Brasília, relatou ter sofrido uma série de ameaças desde que determinou a prisão de Milton Ribeiro. O magistrado disse que as ameaças partiram dos apoiadores do ex-ministro e o juiz informou ainda que já encaminhou as ameaças para apuração da PF. E, por fim, em uma outra frente desse caso, lá no Senado, o senador Randolph Rodrigues diz que conseguiu todas as 27 assinaturas para a instalação de uma CPI para investigar os repasses no MEC. Mas ele disse que vai aguardar até terça-feira porque pode chegar a 30 assinaturas. E que mesmo com essa decisão da liberdade do ex-ministro, o senador disse que isso não muda os fatos. Há alguma dúvida de que houve um esquema tenebroso de tráfico de influência no âmbito do Ministério da Educação? Há alguma dúvida que se instaurou uma quadrilha no Ministério da Educação? Então esses fatos não mudam. Se esses fatos não mudam, se torna imperioso, desde fevereiro ou desde março, a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. E hoje o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa que mostra os índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022. Em relação ao levantamento anterior, Lula oscilou 1 ponto para menos dentro da margem de erro e Bolsonaro oscilou um pouco para mais, também dentro da margem de erro. E agora eu vou detalhar para você o resultado da pesquisa estimulada de intenções de voto no primeiro turno. Segundo o levantamento, 47% das pessoas que foram entrevistadas responderam que vão votar no pré-candidato do PT, Lula. Na sequência, vem Jair Bolsonaro, do PL, com 28%. Depois, Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro, com 8%. André Janones, do Avante, aparece com 2%. Na sequência, vem Simone Tebet, do MDB, com 1%. Pablo Marçal, do PROS, também com 1%, Vera Lúcia, do PSTU, também com 1%, e 7% dos entrevistados responderam que vão votar em branco, ou que vão anular, ou que não vão votar em nenhum candidato. E 4% responderam que não sabem. Já os pré-candidatos Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do UP, Emael, do DC, Luciano Bivar, do União Brasil e General Santos Cruz, do Podemos, não pontuaram. Essa pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 22 e 23 de junho em 181 cidades brasileiras. E a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Falando em eleições, hoje teve mais uma entrevista daquela série especial do Jornal da CBN com os pré-candidatos à presidência. E o convidado do dia foi o pré-candidato André Janones, do Avante. Ele disse durante a conversa que, caso seja eleito, ele quer promover uma reforma tributária logo no início do mandato. Isso para financiar um programa de transferência de renda e diminuir a desigualdade no país. E para isso, ele propõe a cobrança de impostos sobre lanchas, jatinhos e helicópteros. Ele também disse que quer a taxação de dividendos, que são partes do lucro de empresas distribuídas aos acionistas. Janones disse também que o país gasta de forma errada e precisa fazer uma auditoria nos incentivos fiscais e subsídios concedidos atualmente. Uma reforma tributária que busque a taxação de lucros e dividendos, rever os incentivos fiscais, os subsídios que são concedidos no nosso país. Estou dizendo cancelar todos os subsídios, mas fazer uma espécie de auditoria e aí sim, para finalizar, taxação de veículos como lanchas, jatinhos, helicópteros, né? O trabalhador brasileiro, o povo tem que pagar IPVA e IPTU com valores cada vez mais altos. Sei que já tem julgamento declarando inconstitucional essa cobrança, mas a gente sabe que é bastante questionável e que é possível fazer isso via parlamento. E sobre o desempenho dele nas pesquisas eleitorais, ele diz que conta principalmente com as redes sociais para se tornar mais conhecido, mas que não vai apelar apenas para chamar a atenção. Eu não quero romper por romper, sabe, a qualquer custo.
me tornar uma figura folclórica, provocar um ato ali, uma loucura dentro da Câmara em algum momento, só para forçar um conhecimento. Eu acho que o Brasil está cheio disso, não é dessa maneira que eu quero contribuir com o debate. Quase 25% de quem sabe que o Janones existe vota nele. Se eu me tornar conhecido, se eu tiver espaço para que as pessoas compreendam que não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro, a não ser a capacidade de se comunicar diretamente com as pessoas, eu acredito que é possível que essa candidatura seja viabilizada. Essa entrevista completa com André Janones, do Avante, já está disponível no site da CBN e também no podcast do Jornal da CBN. E o convidado de amanhã é Luciano Bivar, do União Brasil. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O BV firmou uma parceria de longo prazo voltada à inovação em produtos e serviços financeiros e fez um acordo de co-inovação com o Google Cloud sobre a ciência de dados, inteligência artificial e machine learning. A parceria se baseia principalmente no uso intensivo de ferramentas de dados e inteligência artificial para desenvolver novos produtos e serviços nas áreas de crédito, investimentos e pagamentos. A intenção é facilitar a distribuição deles para os parceiros por meio de APIs. O objetivo do BV é transformar a indústria financeira no Brasil, trabalhar em conjunto para co-inovar em áreas como dados, inteligência artificial, plataforma, customer experience e canais digitais. Tudo isso para tornar mais leve a vida dos clientes. Para saber mais, acesse bv.com.br. Voltando ao noticiário, eu trago atualizações para você sobre o caso da menina de 11 anos que foi impedida de fazer um aborto legal em Santa Catarina. E parece que essa história chegou ao fim hoje, porque o Ministério Público Federal informou que o procedimento de interrupção da gestação foi realizado na menina de 11 anos, que foi impedida de fazer esse aborto após um estupro. A interrupção da gravidez foi feita ontem, na quarta-feira, mas só foi comunicada hoje. E o procedimento foi realizado no mesmo hospital que havia recebido uma recomendação do Ministério Público Federal para realizar esse procedimento nos casos autorizados por lei, independentemente de autorização judicial, idade gestacional ou tamanho do feto. Em comunicado, o Ministério Público Federal informou que o hospital comunicou à Procuradoria da República no prazo estabelecido que foi procurado pela paciente e a representante legal e adotou as providências para a interrupção da gestação da menor. Relembrando para você rapidamente esse caso, a criança descobriu a gestação quando ela tinha 22 semanas e foi impedida pela justiça de realizar esse procedimento e na sequência foi levada para um abrigo. E esse caso ganhou repercussão na segunda-feira após uma reportagem do portal Catarinas e The Intercept. Outra história que você acompanhou durante essa semana aqui no Panorama e ganhou um novo desfecho hoje foi o caso do procurador que espancou uma colega de trabalho na cidade de Registro, no interior de São Paulo. Hoje, o procurador Demétrios Oliveira de Macedo, foi preso em Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Demétrios agrediu com socos e chutes a procuradora-geral da Prefeitura de Registro, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros. Esse caso aconteceu na última segunda-feira. E ele foi preso hoje em uma clínica psiquiátrica, onde ele havia sido internado um dia antes. E quem explicou isso foi a delegada Ivalda Aleixo, da Delegacia de Capturas. Colocaram ele nessa clínica, seria alguma coisa, porque ele teve uma reação, que foi uma reação, ele ficou muito irascível, né? Porque não existe nenhum motivo que justifique o que aconteceu. Então os familiares deixaram ele lá, só que hoje ele ia passar por uma consulta. Foi quando então ele foi liberado, porque aparentemente o médico não tinha, era só uma consulta, e aí nós o trouxemos para cá.
A Justiça decretou a prisão dele ontem após o delegado Daniel Vaz Rocha, que está responsável pelo caso, pedir essa medida. O delegado apontou que o acusado vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que, em liberdade, ele expõe a perigo a vida delas e, consequentemente, a ordem pública. Mas tudo isso aconteceu após a repercussão do caso, porque no dia da agressão, Demétrios Oliveira de Macedo foi ouvido em uma delegacia, mas ele foi liberado pelo delegado assistente Fernando Carvalho Gregório, que alegou que não havia uma situação de flagrante, apesar de existir o vídeo da violência à procuradora. Ela, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, disse que com a prisão, agora ela vai se sentir mais segura. Fiquei muito satisfeita com a atuação do Estado, com a celeridade que foi dada. Me sinto mais segura agora. É possível você mudar essa situação de violência, né? Basta a gente ter coragem. Além da prisão, Demétrios Oliveira de Macedo também foi suspenso por 30 dias do cargo e não vai receber salário. Outro desdobramento que eu trago para você é sobre o caso do assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira. Hoje, um quarto suspeito de envolvimento no assassinato do jornalista e do indigenista se entregou à polícia em uma delegacia em São Paulo. O homem, que se chama Gabriel Pereira Dantas, de 26 anos, contou que viu quando os executores atingiram as vítimas e disse que ajudou a jogar os pertences delas no rio Itaquaí. Ele disse também que ajudou a retirar os corpos do barco e que os outros suspeitos ficaram responsáveis por ocultar os cadáveres e também o barco dos dois. Como não havia nenhum mandado de prisão contra Gabriel, a Polícia Civil ouviu o depoimento dele e informou que ele vai ser apresentado à Polícia Federal, que investiga esse crime. Hoje também, um avião com os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira saiu no início da tarde do hangar da Polícia Federal em Brasília. E após a liberação para as famílias, o indigenista Bruno Pereira vai ser velado e cremado amanhã de manhã no Recife. Já o corpo do jornalista inglês Dom Phillips vai para o Rio de Janeiro e vai ser cremado no domingo em Niterói. Eu tenho outra atualização. Você lembra do caso Genivaldo? Então, a Polícia Rodoviária Federal impôs um sigilo de 100 anos sobre o processo que apura a morte de Genivaldo de Jesus Santos. Ele morreu após ser asfixiado até a morte dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Esse caso aconteceu em maio, em Sergipe. E o acesso à íntegra dos processos administrativos foi negado pela PRF ao portal Metrópolis. O veículo pediu os dados via a Lei de Acesso à Informação e informou que a PRF teria se recusado a informar até mesmo a quantidade de processos administrativos envolvendo os policiais. E essa resposta contraria o entendimento da Controladoria Geral da União, que já se manifestou a favor da divulgação do teor de procedimentos que já foram concluídos. Depois disso, o Ministério Público Federal de Sergipe divulgou que abriu um procedimento para investigar uma suposta classificação como informação pessoal imposta pela Polícia Rodoviária Federal aos processos administrativos. E tem mais notícias. Polícias Militar e Civil de Minas Gerais atuam nesta quinta-feira em conjunto na busca pelos suspeitos de envolvimento na tentativa de roubo a um cofre de penhor em um banco em Minas Gerais. A Bianca Santos contou para você sobre esse caso na edição da manhã do Panorama CBN de hoje. E ontem à noite, os assaltantes atacaram a agência da Caixa Econômica Federal de Itajubá, que é uma cidade que fica no interior de Minas. E os suspeitos trocaram tiros com a polícia e fugiram do local. E 4 PMs e uma pessoa que passava pelo local ficaram feridos. E um suspeito foi preso durante essa fuga. A PM informou que, após a ação em Itajubá, os criminosos se dividiram em 2 comboios, um em sentido a Pouso Alegre e outro em direção a São Lourenço, por Maria da Fé. E como os assaltantes não conseguiram roubar esse cofre, eles deixaram 4 bombas dentro da agência bancária. O prédio foi isolado para que os explosivos sejam retirados do local.
No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais uma vez nessa quinta-feira, agora para casa dos 98 mil pontos por causa do risco de uma recessão global e preocupações fiscais aqui no Brasil. O indicador teve uma queda de 1,45% e fechou a 98.080 pontos. Essa é a menor pontuação de 2022 e a mais baixa desde 4 de novembro de 2020. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em alta nesta quinta-feira por causa da perspectiva de uma política monetária apertada nos Estados Unidos que alimentou esses temores de recessão global. A moeda norte-americana subiu 1,02% e foi vendida a R$ 5,229. Esse é o maior patamar de fechamento desde 11 de fevereiro. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,64%, cotado a R$ 5,507. No cenário internacional, a Ucrânia foi aceita hoje como candidata a membro da União Europeia. Essa é uma medida que eleva a moral do país em meio à intensificação dos ataques russos em duas cidades na região leste de Donbás. E esse status de candidata é apenas o primeiro passo de muitos processos até a entrada oficial na União Europeia. Mas a ação indica um revés para o presidente russo Vladimir Putin, que quer ver uma Ucrânia afastada do Ocidente. A Moldávia, que é uma outra ex-república soviética e que o Kremlin quer ver dentro de sua esfera de influência, também foi aceita hoje como candidata, em um outro indicativo de pressão sobre Moscou. E falando nisso, o presidente russo Vladimir Putin pediu hoje ao grupo dos BRICS, que é composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, uma cooperação maior para enfrentar as ações egoístas dos países ocidentais. Essas foram as palavras dele em referência às sanções que afetam Moscou pela ofensiva na Ucrânia. E ele falou o seguinte, abre aspas, para que os países dos BRICS assumam um papel de liderança, hoje é mais necessário do que nunca elaborar uma política unificadora e positiva, a fim de criar um sistema mundial verdadeiramente multipolar, fecha aspas. Segundo Putin, os BRICS poderiam contar com o apoio de vários países da Ásia, África e América Latina que buscam promover uma política independente. Essa é uma tentativa do russo de angariar um apoio dos países do BRICS para contornar essas sanções que foram impostas pelo Ocidente. Ontem, Putin disse que a Rússia está no processo de redirecionar o seu comércio e suas exportações de petróleo para países do grupo dos BRICS, que são de economias emergentes. Isso no contexto das sanções ocidentais devido à guerra na Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro, ele também participou dessa reunião virtual que também estavam presentes o Putin, como eu falei, e também o presidente da China, Xi Jinping. E no discurso, Bolsonaro não citou a invasão russa à Ucrânia, que é o principal tema da geopolítica internacional desde fevereiro, quando a ofensiva militar da Rússia começou. Panorama CBN. Por hoje é só, agora eu vou indo nessa, depois desse dia cheio de notícias, literalmente, mas eu quero agradecer você por ter ficado comigo até agora. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais!